Há um termo dentro da genética de populações, dentro da filogeografia, que chama isolamento por distância. Isolamento por distância, conhecido na praça como Isolation by Distance, ou IBD, que foi descrito por Wright em 1943. E o que acontece? O que é esse danado desse isolamento por distância? O isolamento por distância nada mais é do que quanto maior a distância geográfica eu tenho entre populações, maior será a distância genética. Então é por isso que a gente fala que tem um isolamento por distância. Essa é a definição. Isso era uma coisa que assim eu via muitos meus alunos com dúvidas e eu via que muita gente tinha vergonha de perguntar. Por quê? Gente, isolamento por distância não é a mesma coisa de isolamento ambiental. Isolamento por distância não é a mesma coisa de análise de genética da paisagem, tá? Então, um monte de gente utiliza alguns testes, como o teste de Mantel, para tentar explicar padrões de variabilidade genética espacial com ferramentas que não são utilizadas para fazer essa avaliação. Então, o isolamento por distância simplesmente é isso que eu falei. É você ter lá, quanto maior a distância geográfica, maior a distância genética. Por quê? Porque pensa bem, você tem uma população aqui, pertinho geograficamente falando. Aí, então, a chance dessa população ter indivíduos que vão cruzar entre si e trocarem genes é relativamente maior do que quando você tem uma população aqui e outra aqui, bem mais distante, geograficamente falando. Por isso que a gente fala que quanto mais distante geograficamente, maior o isolamento por distância, por causa dessa probabilidade de acasalamento, sabe? De transpor a distância geográfica. Mas, então, o que isso quer dizer? Que essa diferenciação genética nas populações, ela pode aumentar com o isolamento, com a distância geográfica. Então, a gente pode ter populações mais diferenciadas conforme aumenta a distância geográfica. Mas nem sempre isso é verdade, porque às vezes você tem populações altamente geneticamente diferenciadas simplesmente por causa de um isolamento ambiental. Como assim, Nath? Você pode ter populações, por exemplo, de plantas que são próximas geograficamente, mas que estruturalmente falando tem uma diferença genética muito grande por causa de um pH de solo, por exemplo, né? Então, isso daí já é uma coisa que a gente fala que a gente tem uma variação genética explicada pelo ambiente. Então, ali não é exatamente a distância geográfica. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas definições, né? Com que cada coisa está dizendo. Isolamento ambiental não é a mesma coisa de isolamento por distância.